Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Livrologia. É um prazer imenso ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre este livro daqui, Elise Matsunaga, A Mulher que Esquartejou o Marido. Esse livro é espetacular, é um livro de Ulysses Campbell, né? Tá logo aqui em cima, Ulysses Campbell. Ele é um jornalista, inclusive já ganhou um prêmio ESSO. E eu vou trazer algumas reflexões aqui, que foi que eu refleti um pouco sobre esse livro, algumas informações. Eu não sei se você já leu esse livro e está buscando um vídeo na internet para uma segunda opinião, por exemplo, né? Ou se você não leu esse livro ainda e você está buscando informações sobre esse livro para tomar decisão se você compra ou não. Então esse vídeo aqui vai servir para as duas características de pessoas, né? Nós não vamos soltar spoiler. Tem muita informação relevante nesse livro, tem muita informação interessantíssima nesse livro, principalmente para quem se interessa pelo assunto. Eu, particularmente, como sou psicanalista e hoje estudante de psicologia, né? Talvez você esteja vendo esse vídeo quando eu já me formei, por exemplo, em psicologia. Mas hoje eu sou psicanalista e estudante de psicologia. E aí tem uma questão interessante porque me interessa muito esses assuntos, né? Eu gosto de fazer algumas reflexões acerca disso, acerca do comportamento do ser humano, das questões emocionais. Aqui a gente fala, nesse livro, né, Ulisses vai trazer uma briga entre o marido e uma mulher, que você já deve saber, ela acabou assassinando o Marcos Matsunaga, numa briga de casal que teve, né? Tem uma discussão jurídica se foi premeditado, se não foi premeditado, mas não ficou provado que foi premeditado, né? Ou seja, ficou inconclusivo, né? De que o fato dela premeditar ou não. Mas enfim, tem algumas informações que eu queria trazer. Primeiro eu quero começar falando sobre o Ulysses Campbell, que ele é um jornalista, inclusive, que já ganhou o prêmio ESSO. Eu já tinha lido outro livro dele, outro livro desse autor espetacular, que inclusive é um livro que você não consegue parar de ler. Sabe aquele livro que você começa, particularmente comigo, foi isso que aconteceu. Então eu li o livro dele quando ele fala sobre a Suzanne von Richthofen e eu definitivamente não consegui parar de ler. Esse aqui também eu também senti isso, só que eu tive que dar uma pausa nesse livro aqui justamente por causa das provas que eu estava fazendo no curso de psicologia, né? Então eu tive que dar uma pausa aí e depois retomei. Como eu estou de férias agora, fui aprovado inclusive no período, aí eu voltei a ler esse livro, terminei hoje e é por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje aqui para você, tá? Mas eu queria trazer algumas reflexões, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Nesse livro aqui, o Ulisses, na verdade, tanto nesse livro como no outro, né, da Suzanne von Richthofen, que inclusive a gente tem aqui no canal um vídeo falando sobre esse livro do Ulysses Campbell, que fala sobre a Suzanne von Richthofen. Se eu não me engano, é Suzanne, a assassina e manipuladora. Nos dois livros, até por ele ser jornalista, né, provavelmente ele gosta assim, de pesquisar e ele vai a fundo para tentar contar a história de uma forma mais completa possível. E isso torna o livro interessante porque você começa a ver o desdobramento que acontece na família até chegar nesse crime aqui. Eu não sei se você já parou para pensar, mas tem coisa que você faz hoje, tem decisão que você toma hoje na sua vida que vai impactar os seus netos e até os seus bisnetos, mesmo que você esteja vivo ou viva ou não. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nesse livro aqui, ou livros escritos que são como esses, né, que vão buscar as raízes das personagens lá atrás, esses livros trazem uma percepção, acabam desenvolvendo no leitor mais atento uma percepção de como é importante a gente tomar cuidado quando vamos tomar decisões. Porque as decisões que nós tomamos hoje impactam nas nossas próximas gerações. E é um negócio impressionante, como o desequilíbrio, os maus tratos, por exemplo, do padrasto da Elise Matsunaga, inclusive a mãe da Elise Matsunaga, né, que também era, na verdade, uma mulher que ela chegou a falecer. Era uma mulher muito carente, né, uma mulher muito fragilizada emocionalmente, a gente pode dizer assim. Então, mas por que eles eram assim? Porque justamente os pais dessas pessoas também eram famílias disfuncionais e
essas famílias disfuncionais acabaram gerando pessoas completamente desequilibradas emocionalmente, e essas pessoas fizeram parte da vida da Elise Matsunaga. A mesma coisa aconteceu com o Marcos, né? Porque o Marcos, ele tinha um problema, ele se envolvia muito com garota de programa, mas por que ele era assim? Porque ele tinha uma certa ansiedade muito grande ao se aproximar de mulheres, provavelmente oriundo aí de uma insegurança que ele tinha, de uma fragilidade emocional. Era um relacionamento que ele desenvolveu com a Elise Matsunaga muito tóxico, né? O que me faz pensar, o que me faz pelo menos supor quanto que ele tinha baixa autoestima, apesar de ter muito dinheiro, né? Mas era um cara que tinha baixa autoestima, não conseguia se aproximar de mulheres. Então ele contratava muitos serviços de garotas de programa. Aí você vai pegar aqui nesse livro o desdobramento da família e você vai ver que, inclusive, os avós do Marcos Matsunaga, os pais do Marcos Matsunaga, todas essas pessoas acabaram, querendo ou não, direto ou indiretamente, contribuindo com, não vou dizer com o crime em si, mas contribuindo com um determinado ecossistema psíquico, digamos assim, para que o Marcos Matsunaga se tornasse quem ele se tornou. E ele acabou se envolvendo com a menina, que é a Elise Matsunaga, garota de programa e tal, mas não conseguiu sair desse vício dele de garotas de programa, acabou traindo a Elise Matsunaga. Eles tinham uma relação completamente disfuncionais, eles tinham gostos completamente excêntricos, e me chama muita atenção porque tudo isso causou uma impressão logo no início que era um relacionamento dos sonhos. Mas logo depois o negócio começou a desandar, né? O trem começou a sair do trilho e os problemas familiares acabaram se intensificando, o que culminou justamente nesse crime, que tem também essa discussão, né? Se foi premeditado, se não foi premeditado. Bom, o livro deixa inconclusivo também, deixa para você pensar. Existem alguns elementos que nos fazem acreditar que Elise Matsunaga ela teria premeditado o crime, porque, por exemplo, ela compra uma serra elétrica dias antes de assassinar o marido, mas aí também a serra elétrica não foi utilizada para esquartejar o marido. Então a defesa consegue, através dessa argumentação, né, da comprovação através da perícia que foi feita lá na serra elétrica, comprovando que ela não utilizou a serra elétrica para fazer isso com o marido. Então, assim, é uma história bem interessante, cheia de detalhes. Eu vi muita gente reclamando, ou não reclamando, mas assim, criticando, porque o Ulysses Campbell, ele vai trazer algumas informações que aparentemente são informações irrelevantes para contar a história da Elise Matsunaga. Por exemplo, a questão de várias histórias de garotas de programa e o que elas passavam quando elas faziam programa, né? Vendiam seus respectivos corpos ali. Isso aparentemente parece ser uma coisa que não tem nada a ver com a história, mas eu entendi bem o que o Ulysses Campbell quis fazer aqui. Ele quis trazer para o leitor a atmosfera que a Elise Matsunaga vivenciou, toda uma atmosfera que gera uma certa frieza no ser humano, né? Tem estudos que comprovam isso, né? As garotas de programa, através inclusive até de um mecanismo de defesa, isso é de uma forma, diga-se de passagem, inconsciente, elas acabam se tornando um pouco mais frias, né? Com uma certa dificuldade de se entregar emocionalmente para um parceiro. Isso porque é um mecanismo de defesa que é necessário para protegê-las psiquicamente, para que elas continuem atuando nesse mundo da prostituição. Então é perfeitamente compreensível. O Ulysses Campbell ele quer trazer aqui mais ou menos como era a atmosfera da Elise Matsunaga, porque isso fala muito sobre a questão do crime. Isso fala do porquê que ela foi tão fria em determinadas situações, né? E é uma outra coisa que chama atenção, que eu queria conversar com você, que é o seguinte, principalmente para você que não leu o livro ainda, né? Tem uma história aqui de uma garota de programa que, assim, para mim isso daria um livro à parte, porque o que é que acontece? Aí eu vou te falar dos bastidores, tá? O Ulysses Campbell, que é o autor do livro, ele contactou uma garota de programa que tinha conhecido a Elise Matsunaga. E essa garota de programa, ela vai começar a contar histórias para Ulysses, né? Histórias que ela vivia, né? História que ela passava, dificuldades que ela passava para desenvolver a atividade dela, que é a prostituição e tal. Porém, Ulysses, que é o escritor, ele não sabia que ela estava com depressão. Até então, era apenas uma moça que estava contribuindo ali para a pesquisa dele, né? Para o desenvolvimento do livro e tal. E o que acontece, quer dizer, eu não posso falar o que acontece, mas acontece alguma coisa na vida dessa moça daí, e quem já leu o livro está entendendo o que eu estou falando, acontece uma coisa na vida dessa moça durante a pesquisa de Ulysses.
Ele estava entrevistando ela e toda entrevista ele grava. Eu tô falando isso porque eu já vi ele dando uma outra entrevista e ele falou sobre isso. Ele gravava. Só que aí quando ele foi transcrever a entrevista que ele tinha feito com essa garota de programa, o que acontece é que ela falou um trecho e passou uma moto por perto, né? Aqui no vídeo você já deve ter percebido, eu tô atrás de uma janela, tem uma avenida aqui e vez ou outra eu preciso falar mais alto porque eu escuto um carro passando, uma moto passando. Então foi isso que aconteceu, só que a menina não percebeu e o som da moto cobriu o que ela falou. Então ele precisou, meses depois, entrar em contato com essa menina, que está aqui citando no livro, não esse detalhe, mas você percebe, você vai perceber quando você chegar na parte dessa menina que eu estou falando. Uma menina que contribuiu muito. Ele entrou em contato com ela justamente para desvendar isso que ele não pôde escutar na gravação. Aí ele entra em contato com ela meses depois e ele acaba descobrindo algo muito grave que tinha acontecido na vida dela, e também a partir daí vieram outras descobertas e ele teve que pegar a história dela e meio que reconstruir. Então pra mim ficou uma sensação de que dava inclusive até um livro, dava um livro isso aí, né? A história de uma menina que estava em depressão, mas que ninguém sabia, nem a mãe dela sabia. Só pra você ter uma ideia, nem a mãe dessa menina sabia que ela era garota de programa. E olha que ela já tinha esse ofício durante vários anos da sua vida. Então assim, é um livro espetacular. Eu senti como se tivessem vários livros dentro desse livro. E aí eu falo, enquanto psicanalista, a mim me interessa muito saber histórias de pessoas e o sofrimento das pessoas. Por que determinada pessoa toma a decisão de levar a vida dessa forma, né? Quais são as neuroses, por exemplo, que levam a pessoa a tomar determinadas decisões na sua vida, consciente ou inconscientemente. Quais são os padrões de repetições que essa pessoa tem na sua vida. Então, isso é uma coisa muito interessante para mim. Então, para mim, o livro se tornou muito interessante, mas para muita gente eu percebo que também é um livro que é daqueles que você começa e você não consegue mais parar. Até porque o estilo de escrita do Ulysses Campbell é completamente diferenciado. Diga-se de passagem, eu gosto muito de jornalistas quando eles decidem escrever livros, né? Eles sabem contar a história muito bem e são pessoas que trabalham com isso, então o livro fica extremamente interessante, tá? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Eu tô com a meta de 500 inscritos e queria saber se você pode me ajudar nisso aí. É só você clicar aqui abaixo no botão de se inscrever, que a gente está focando nesse canal a partir de agora. E a partir de agora também estão aparecendo 2 vídeos para você, tá? Um vídeo sou eu que estou te sugerindo, o outro é o próprio YouTube. Então eu vou combinar o seguinte com você. Você escolhe um dos 2 e eu te vejo por lá. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.